Gente linda, tudo bem? Aqui é a Dione Freitas do canal Sexualidade e Intersecções, tá? Hoje, como vocês podem ver no título do vídeo, o tema vai ser bem interessante, né? Mas antes de eu entrar nesse tema, eu quero falar uma coisa bem legal pra vocês. Uma coisa que me deixou muito feliz, que eu fiquei sabendo essa semana, né? Sobre uma coisa que eu esperava muito, que agora, que é a pessoa que vos fala, que além de terapeuta, né? Além de pós, assim, né, graduada em saúde do adulto e idoso, assim, ativista, né? Intersex, que fala com vocês sobre todos esses temas. Agora eu vou ser mestranda, da UFPR, aqui no Paraná, em Curitiba, aqui da UFPR. E eu tô muito feliz com isso, porque vai ser numa área que eu gosto muito, que eu vou me dedicar muito, que é políticas públicas, né? E com o tema da população trans, né? Pensando na população trans, né? E lutando pela visibilidade, pela despatologização da população trans e para estar me aprimorando, me aperfeiçoando para continuar atuando, me embasando cientificamente em estudos clínicos de caso, em pesquisas de fora, né? De tudo isso voltado para a população trans, né? Pela população transgênero, seja essa população diádica, né? Que é as pessoas que não são intersexo, seja essa população que é trans e tem uma questão de intersexo. Então, essa vai ser meu foco de atuação, de levantar, né? Todo esse véu que cobre essa questão, estudar mesmo sobre isso, para usar o conhecimento para dar luz a essas questões que são muito levadas muito ao preconceito e aos achismos, e muitas vezes por causa disso pessoas que usam de religião, né, para poder deslegitimar a nossa luta, né? Então isso é para mostrar mesmo que existe algo ali, que nós existimos e temos os nossos direitos como os outros, e não ficar sendo colocados como sub-humanos, sim como humanos que fazem parte da diversidade e das diferenças que existem. Então tô aí. Eu tô muito feliz, assim, sabe? Gente, olha, tá? Nossa, dá vontade de fazer assim no cabelo, ficar horas falando assim e tal, porque eu tô muito feliz. Opa, pera. Opa, nossa, até descabelei. E a segunda notícia é que esse mês de março vai ter um curso, né, na Federal, que vai vir um ativista super conceituado internacionalmente, né, que ele é pós-doutor, vamos dizer assim, né, na área de direitos humanos, direitos sexuais, e na linha educação vai estar falando sobre população LGBTI. Vai ser bem chique, assim, com tradução simultânea, tudo. Eu fui convidada para ir para poder representar, né, as pessoas intersexuais, né, intersexuais que passam por uma transição de gênero, ou seja, intersexuais que são trans. E vou lá e vou ver quais são as pesquisas na área, né, que estão tendo sobre educação e essa população nesse ambiente, que vai ser bom para o meu projeto e até mesmo para atuar no ativismo como eu já atuo, e aqui nos vídeos para vocês. Tanto que esse vídeo que eu vou fazer hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer falando sobre sexualidade humana e seus espectros e aspectos, né? Então, ó, minha colinha, aqui tá todo o tema que eu vou falar nos próximos vídeos, tá tudo, eu já fiz um resumo de tudo que eu vou falar, tá? Especialmente hoje eu vou falar sobre o primeiro tema, né, que é esse que vocês viram, né, que é sexualidade humana e seus espectros, né, que daí eu vou falar. Isso vai ser o primeiro para poder adentrar todas as outras áreas, tá bom, gente? Então, assim, sempre falando com propriedade, né, porque, assim, intersexo e trans não é bagunça, né? Nós somos empoderadas. Então, hoje o tema que é esse que eu vou vos falar, né? Eu vou falar sobre os aspectos da sexualidade humana. Para quem não entende, eu vou estar colocando aqui um bonequinho, né, da sexualidade que a gente sempre usa, que a sexualidade humana, né, ela é dividida em
em vários aspectos, né? Diferente dos animais. Que os animais, quando a gente vai falar de animal, a gente só vê o componente biológico. Por isso que você não vai ver uma pessoa ou um cientista falando pro animal homem ou mulher. Você vai falar de um animal, né? Esse animal é macho, esse animal é fêmea, esse animal é hermafrodita. Ponto. Você não vai falar um animal é homem, um animal é mulher ou um animal é intersexual. Você não vai falar isso do animal. A minha gata veio querer participar do vídeo. Ela tá doentinha, gente. Por isso que ela tá com isso daqui. Não, amor, não pode. Desce, amor, desce. Não pode participar do vídeo. Não agora. Fica aí. Então, por isso. Então, a gente tem que entender que o aspecto da sexualidade compreende aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Né? Essa tríade. Entendendo essa tríade, a gente vai ver que o ser humano, ele é composto pela questão biológica, que é o sexo biológico, né, que vai ser o tema de vídeos mais pra frente, que eu vou destrinchar o sexo biológico, tá, pra falar sobre tudo que tem no sexo biológico, tá, que o sexo biológico não é só genital, mas isso eu vou falar mais pra frente, tá? Só que aqui no nosso bonequinho da sexualidade, ele é compreendido pelo sexo biológico marcado com o marcador genital aqui, que daí nós temos o macho, fêmea, e estados intersexuais, né? Daí depois nós temos a identidade de gênero, que é a nossa mente. Na nossa mente, a nossa consciência, existe a identidade de gênero, né? Que é como a pessoa se percebe assim que ela começa a desenvolver como ser humano, que dela pode se perceber como homem, como mulher, ou como neutro, né? Que nesse neutro entra no binários, né? E o que é isso? Você pode ver quando a gente vai estudar adolescentes, crianças e pessoas trans, né? Que não tem uma questão no sexo biológico de nenhuma e tem a sua mente completamente oposta. A pessoa não fala que ela quer ser uma mulher, ela é uma mulher, ou quer ser um homem, ela é um homem. Tanto que você vê isso quando vai estudar bastante as crianças trans, né? Que ela não fala, ai mãe, eu quero ser. Não, mãe, eu sou. Ela não está se identificando. É como se estivesse no corpo errado realmente. Né? E daí é um outro aspecto da sexualidade humana, que é a expressão de gênero, né? Que compreende a porção social, que é o que você passa socialmente. Que ela é compreendida pelo modo que você veste, né? As roupas que você veste, o modo que você fala, a tonalidade da voz, as atividades que você faz, né? Como você quer ser percebido socialmente, daí o físico, né? Que daí o biológico, né? A identidade de gênero, a expressão de gênero. Daí nós temos também a expressão de gênero masculina, feminina e neutra, né? Que entra a questão andrógena. E por fim, desse aspecto da sexualidade humana, nós temos a orientação sexual. A orientação sexual é que envolve a afetividade, né? Que daí compreende a questão do que eu gosto, do que eu me apaixono, do que eu sinto atração, né? E daí esse aspecto é bem gigantesco, né? Que a gente pode ser heterossexual, gostar do oposto, ser bissexual, gostar de ambos, ser assexual, né? Não ter uma atração sexual por ninguém, né? E daí a gente também tem uma série de distinções, assim, que tem pessoas que são assexuais e só se apaixonam pelo outro, mas não sente vontade, necessidade de sexo, por exemplo, e as pessoas pansexuais, que são aquelas que se apaixonam pelas as expressões diferentes de gênero. A pessoa ela pode se apaixonar por uma intersexual não operada, né, ou uma trans não operada, ou uma trans operada, ou uma pessoa cis, né, não tem essa diferenciação, pessoa pan, né? Então, esses são os aspectos da sexualidade. Se você aí gostou do vídeo, eu peço, minha gatinha querendo participar do 25, que vocês curtem, né, compartilhem esse vídeo e nas perguntas, deixem perguntas que eu posso vir responder nos próximos vídeos. E assim, se não, também deixa aí embaixo. E eu queria deixar já dito já o tema dos próximos vídeos, que são, né, eu vou destrinchar os aspectos biológicos do sexo e como é feita essa determinação do sexo de alguém.
Mas é óbvio, gente, que a gente tem que ter na cabeça que uma pessoa que é diádica, não tem nenhum problema de formação no seu sexo, vamos dizer assim, não é intersexo, uma pessoa cis que não tem a sua mente diferente do seu genital, essas questões, elas não são levadas a sério, porque a pessoa não tem nenhuma incongruência, então ela vive super bem, obrigada, ela não vai querer saber sobre as outras partes do seu sexo, assim, não vai querer saber. Então ela é criada, a gente sabe ponto, vive, né? Aí sem saber que todo esse mar de diversidades que existe dentro do sexo biológico. Mas quando a pessoa tem uma questão que seja de intersexualidade ou de transexualidade, os cientistas, as pessoas que pesquisam, os médicos e a pessoa mesma procura saber o que está acontecendo com ela. E daí a gente descobre isso, né? Descobre que existe isso. Foi assim que se descobriu, né? Como é feita a determinação do sexo, né? De uma pessoa trans ou de uma pessoa intersexual, até para questões jurídicas mesmo. Que infelizmente nós vivemos uma sociedade, infelizmente, a gente precisa entender todos esses processos. Então os próximos vídeos eu vou dividir eles em combos, para a gente poder estar falando, para dar continuidade a essa questão de sexualidade e seus aspectos, né? E espectros também. Então, só para deixar aqui um resuminho no final, para a gente se despedir, os próximos vídeos serão de o sexo genético, o que é um sexo genético, né? Sexo gonodal, o que é o sexo gonodal. Sexo fenotípico, o que é o sexo fenotípico, o que compreende esse sexo fenotípico. Sexo genital, o que compreende o que é visível nele, o que não é visível, né? Sexo psicológico, que daí entra a questão da identidade de gênero, né? Que também vou destrinchar um pouquinho ele a mais, porque vai ser só esse tema no vídeo, né? E o sexo social, que tem a ver com essa questão, que compreende a parte da que a gente acabou de falar, da expressão do gênero, a gente vai destrinchar melhor e vai entrar nesse tópico também nas questões de orientação sexual. Então eu espero que vocês gostem desse material, compartilhem e perguntem mesmo, porque daí os próximos vídeos eu posso colocar as respostas dessas perguntas, né? Dessas dúvidas que vão surgindo. Só que para a gente entender todo esse aspecto da sexualidade que a gente falou nesse vídeo, a gente precisa compreender como é se dado as características do sexo, que compreendem essas questões que eu acabei de falar agora, sobre os diversos sexos encontrados dentro da questão biológica, psicológica e social do ser humano. Lembre-se, do ser humano, que é um ser super complexo porque tem consciência. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. E minha gata quer participar do vídeo de qualquer jeito, então ela tá doentinha, tadinha, né, meu amor? Então espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam e se inscrevam no canal, tá? Beijão.